tua pessoa. Nós desejamos ouvir de Ti enquanto estudamos a Tua Santa Palavra e glorifica assim o Teu santo nome, ó Pai. Assim nós suplicamos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, abram as suas Bíblias. Aliás, já que aqui estamos mais longe do Wi-Fi, se os irmãos puderem desligar o Wi-Fi, para vocês que têm o Wi-Fi daqui de casa, para ajudar melhor na transmissão, eu vou fazer isso no meu celular aqui também. Vamos abrir as nossas Bíblias então em João capítulo 18. E eu venho ensinando este texto nas quartas-feiras e então, recebendo o aviso de última hora, eu decidi simplesmente continuar de onde eu venho fazendo na quarta. Então, João capítulo 18 e começando com o versículo 19. Na quarta-feira nós fomos até o versículo 18 e então agora começando com o versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Vamos até aí. Então, Jesus está perante o sistema de julgar um criminoso. E eu pergunto, ele está lá inocente, né? Ele não fez nada, nem contra Deus, nem contra o seu próximo. Que conselho você daria para ele? Como agir diante de acusação falsa e assim por diante? Você diz: eu é que preciso aprender dele. Nós não damos conselho a Jesus, não. Mas tem outra pessoa aqui, Pedro. Que conselho você daria a Pedro? Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Aí cabe perguntar: a palavra de Deus habita abundantemente na sua vida? Você está instruindo e aconselhando uns aos outros, dando e recebendo? Você busca conselho, e o conselho que você dá é bíblico? Vamos olhar então primeiramente aqui Jesus. E como eu disse, não para dar conselho a ele, mas para aprender dele. Diz no versículo 19, então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Os judeus tinham uma regulamentação essencial da lei deles, em que um prisioneiro não era obrigado a responder uma pergunta que seria uma admissão de culpa. Tinha que existir evidência de culpa, e tinha que ter uma acusação contra aquela pessoa. Não era perguntar o que foi que você fez. E, aliás, é bom que você saiba que isto foi incorporado na Constituição Brasileira. Deixa eu ler aqui o artigo 63, e escrevi direito aqui, onde estou citando aqui a Constituição Brasileira. O preso será informado de seus direitos, e, aliás, isso é para ser feito também até ao prendê-lo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Por quê? Porque tem que ter evidência de ter cometido algum crime, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Então, quem está diante de juiz deve ser considerado inocente até as provas de sua culpa. Então, quando o sumo sacerdote começa perguntando a Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina, ele está indo contrário à lei deles. É injusto esta investigação. E é importante que a gente compreenda isto para também compreender a resposta de Jesus. Declarou-lhe Jesus, no versículo 20, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Em outras palavras, faça o que é justo. Vocês devem ter uma multidão de testemunhas. Eu falei abertamente, eu não disse nada escondido. E por isso Jesus continua dizendo no versículo 21, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Ele simplesmente conhece a lei e está pedindo que seja feito justiça, que seja trazido as testemunhas de algum crime que ele está sendo acusado de ter cometido. É importante compreender aqui, então, que não é uma questão de que Jesus não está cooperando, onde tinha a obrigação de responder. A resposta dele demonstra a ilegalidade do que estão fazendo com ele.
ele chama a atenção aos pecados deles. Não vão mudar o que estão fazendo e odeiam ele por expor o pecado deles. Eu creio que nós devemos e até devemos tirar uma lição disto. Jesus conhecia a lei e ele, quando está diante de juiz, ele chama a atenção à lei, a fim de que seja cumprido. Paulo também fez isso, né? É lícito você açoitar um romano sem ter sido condenado. E no caso de Paulo, ele assim se livrou de um maltrato. Diante disto, eu diria o seguinte, em termos de você pensar em aplicação, quais são áreas que são mais prováveis você talvez ser atacado injustamente diante dos homens? Eu acho que para uma boa parte de vocês é pensar especialmente nas áreas de educação do seu filho e na área de saúde. Nestas áreas, muitas vezes o tratamento é anticristão, né? Fere a questão de jurisdição, onde, em termos do mundo, cada vez mais os seus filhos são considerados não seus, mas do Estado, né? Então, é bom compreender as leis, e uma delas é a de ficar calado se não tem uma acusação oficial, de se manter calado. Além da questão de educação e saúde, é compreender também que muitas vezes o governo liga a área de saúde, liga, nós vamos te dar dinheiro, mas te dando dinheiro, aí você tem obrigação nessa área de educação e saúde, né? Aí você tem que tomar decisões quanto a isso. Por isso, não somente é bom saber quando você pode e até faz bem ficar calado, mas é bom conhecer a lei em relação a essas áreas de saúde e educação. E se eu digo que é bom conhecer as leis, é importante saber que muitas vezes, de tempo em tempo, a lei vai mudando também. Aqui não funciona a lei dos medos e peças, onde nem o rei não podia mudar a lei, não, né? Se bem que os homens sempre dão um jeito, né, quando querem. Ok? Versículo 22, então, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Quando fala aqui que este guarda, no caso um dos guardas do templo, quando ele dá uma bofetada em Jesus, é compreender que os guardas tinham cacetes
E este homem com o cacete bate no rosto de Jesus. E entenda, assim como pais instruem os filhos dizendo: aprenda a me obedecer, você aqui está sendo açoitado por causa da sua desobediência, mas o papai e a mamãe fazem isso porque te ama. Compreender que a polícia não bate necessariamente porque ama, não. Mas, ao fazer isto, o guarda está cumprindo o que foi profetizado em Miqueias 5:1. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Ferirão com a vara, não o cacete, a face do juiz de Israel. Quem é o juiz de Israel? Jesus, né? Então, é compreender que aquilo que o guarda está fazendo aqui é ilegal também. Não estamos dizendo com isso que um guarda não tivesse biblicamente, um policial, o direito de açoitar um condenado, mas Jesus não foi condenado ainda. O erro, então, está em fazer isso com Jesus, quando ele não foi convicto de um crime. A questão, obviamente, é que estes homens já estão lá só para matá-lo. Não é uma questão de julgá-lo com justiça, não. Passando para o versículo 23, replicou-lhe Jesus diante do homem bater nele, depois que Jesus disse, desculpe, quando o guarda bate em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? A resposta de Jesus a isto é: se falei mal, dá testemunho do mal. Nunca ninguém pôde realmente demonstrar algum mal, biblicamente falando, que Jesus tenha feito. Mas se falei bem, por que me feres? De novo, Jesus, nesse tempo de exame dele, teve várias vezes onde ele ficou calado. Mas nessa parte que nós estamos examinando aqui, Jesus está respondendo, está falando e realmente chamando a atenção ao fato que o que estão fazendo com ele é injusto. Pense em primeiro... aliás, desculpe, eu queria mencionar aqui, o versículo começa: replicou-lhe Jesus. Lembrar a situação em que ele está, né? Acabou de levar um tapa no rosto com um cacete. Obviamente, a cabeça até tinindo, acredito, pela pancada. E como 1 Pedro 2:23 diz, Jesus não agiu como o ser humano comumente agiria, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça.
né? Ele não devolveu aquilo que ele recebeu. Jesus podia ter se vingado nessa situação. Ele está lá sem os seus discípulos, ele está lá desarmado, ele podia se vingar. Tem certeza? Ora, se há pouco ele tinha derrubado no chão a tropa toda de talvez 1000 pessoas, lá no versículo que foi, versículo 6, se só por falar e dizer eu sou, ele derrubou todos no chão, então ele não teria nenhuma dificuldade em se vingar aqui nessa situação, mas ele não fez, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas como Pedro diz, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Isso não é fácil, nem é natural a nós seres humanos, não é? Deixar, no nosso caso, muitas vezes a gente nem poderia se defender. O contexto deste texto e de nosso exemplo por parte de Jesus Cristo é importante. O contexto, Pedro está dando instrução quanto a como um funcionário deve agir diante de maltratos do patrão. Não é dizer que nunca fala quanto ao que é justo, mas por outro lado, em termos de revidar, em termos de ameaça, não entregar o caso ao Senhor. E realmente na continuação, da mesma forma, é aplicável às mulheres no seu relacionamento com maridos que desobedecem a palavra. Jesus diz então a esse guarda: se falei mal, dá testemunho do mal. É interessante que Jesus diz a ele: explique qual foi o mal que eu fiz. Mas se falei bem, por que me feres? De certa forma, Jesus está se defendendo aqui, defendendo em termos de o que é justo, mas de novo, por meio de fazer isto, ele está apontando o pecado dos homens. E Jesus, em João capítulo 7, ele diz que é justamente porque ele chama atenção ao pecado das pessoas que elas o odeiam. Versículo 24, então diz: Anás o enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Esse vai e vem entre Anás e Caifás. E me chamou a atenção aqui, neste versículo, a palavra maniatado. Até aqui, por parte dos inimigos de Jesus, Jesus está se comportando bem. Ele, fora aquela hora quando ele derrubou todo mundo no chão, que talvez de cegueira, de
inimizade contra Jesus, nem pensaram no que ocorreu e como ele poderia se livrar. Mas, fora isso, ele está se comportando bem, até sarou a orelha de Malco, que Pedro havia decepado. Mas talvez também dominado pelo ódio que tinham a Jesus e lembrando do passado, acham que é bom, importante mantê-lo bem amarrado. Guardas já tinham procurado prender a Jesus antes e de uma maneira que certamente eles nem compreendiam. Ele escapava. E então aqui certamente para eles era estranho o comportamento de Jesus, mas não queriam arriscar nada. Pode ser que ele se comportou bem por um pouquinho, mas aí quando a gente vai de um lugar para outro, de repente ele quer escapulir, levam ele então manietado ou amarrado. E aí nós chegamos no versículo 25, onde voltamos, e eu digo voltamos porque essas coisas estão acontecendo no mesmo tempo. Voltamos a olhar Pedro. Versículo 25 diz: lá estava Pedro, Simão Pedro, aquentando-se. E no caso, esse aquentando-se, João já tinha mencionado no versículo 18. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se. Então, Pedro está num lugar bom. Que conselho você daria a ele? Se lembra, Pedro tinha dito para Jesus, quando Jesus disse: todos vocês vão me negar, vão fugir, vão me abandonar. E Pedro disse: eu nunca, os outros podem, mas eu não. E Jesus diz: pois bem, Pedro, você afirma tudo isso, mas a verdade é que hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando Jesus foi preso, ele e João fugiram, mas depois de pensar um pouco, o seu amor por Jesus os atrai e voltam, e João entra lá primeiro, porque ele era conhecido pelo sumo sacerdote, tinha amizade lá, e ele até ajudou Pedro a poder entrar também. Nós dissemos quarta-feira que possivelmente João tinha esse conhecimento por causa de um parentesco, talvez um pouco distante, mas é bem provável que ele tinha certo parentesco com a causa do sumo sacerdote. E então Pedro entrou, ele negou aquela primeira vez ao entrar pelo portão. Uma mulherzinha lá guardando a porta pergunta se ele não é um dos de Jesus, como João também é. E ele disse: não, eu não. Mas aí ele entrou, ele vai para onde estavam alguns
escravos, versículo 18, em guardas, e se senta com eles para aquecer-se. Eu pergunto a você, e eu estou dizendo nesse momento, você que é um discípulo de Jesus, quando você que vê que você está fraco, para onde você vai? O que você faz nessa hora? Você vai para o meio do povo de Deus, a buscar conselho, a buscar fortalecimento, ou faz como Pedro e vai para o meio dos incrédulos? Triste, mas é isto que ele fez. E então perguntaram-lhe, pois, versículo 25, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Uma simples pergunta. Ele é discípulo de Jesus? É. E ele negou e disse, não sou. E aí, parece-me que a próxima negação vem bem em cima desta daí, pois diz no versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Nota bem quem é essa pessoa. É o servo, literalmente escravo do sumo sacerdote. Ele diz, eu vi você com Jesus. E no caso, ele tinha visto e era parente daquele que perdeu a orelha. Não é um soldado com armas na mão. E que contraste entre este homem, Pedro, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tendência natural nossa seria essa daqui, não é? De fazer justamente aquilo que Pedro fez. De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Só o que Pedro precisava dizer é sim, eu sou discípulo de Jesus. Às vezes a gente complica a coisa quando a gente vai e fala demais, né? No muito falar não falta transgressão, dizem Provérbios, né? A gente precisa aprender a saber quando falar, o que dizer, com que atitude, porque muitas vezes nós agredimos pessoas porque fomos ofendidos ou achamos-nos ameaçados nessa situação. Mas quanto a Pedro, Marcos 14, versículo 71 diz, ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem de quem falas. Então, onde é que vem a mentira? Do diabo, né? E nesta hora, exatamente dominado pelo medo, ele mente mais uma vez. Mentira vem do coração do ser humano. Que nós, seres humanos, somos fracos quando depende de nós. Pedro havia prometido tanto. Jesus, eu estou pronto a ser preso,
até morrer por você. E a verdade é que até aqui ele não tem tanto amor por Jesus, não. Mais tarde ele vai estar pronto, mas até aqui não. Eu gostaria então, em conclusão, de mencionar aqui duas coisas. Primeiramente, nós vimos o exemplo de Jesus de conhecer a lei. E nós fazemos bem em conhecer a lei também. É bom lembrar que os homens mudam tanto a aplicação como as leis de vez em quando, mas a gente faz bem em, por exemplo, conhecer a Constituição do Brasil e saber aplicá-la. Por exemplo, se os policiais vêm à sua casa durante a noite, você tem a obrigação de abrir e deixá-los entrar? Não. Tem? Não. Durante a noite, não. Né? Se eles estão atrás de alguém flagrante, aí é uma coisa. Mas me acordar durante a meia-noite, ou durante a noite, não é legal. Uma vez fizeram isso comigo e eu não sabia. Aliás, fui acordado por eles e não sabia disto. E na hora que a gente é acordado, a gente muitas vezes não está nem pensando direito, né? Mas, como eu disse, é bom conhecer as leis em relação à área de educação do seu filho, em relação à saúde. E é bom saber do seu direito de se manter calado se não tem uma acusação. Aliás, o presidente Bolsonaro fez isso, acho que foi nessa semana, foi chamado, depor, e justamente o advogado apresentou, não tem acusação, ele não vai falar. É direito. Não estou dizendo que. Então, as pessoas tratam direito, muitas vezes, entre os homens, o que a gente vê é injustiça. E, ao mesmo tempo, outra coisa que devemos aprender aqui, aprender de Jesus como agir quando somos tratados injustamente. Às vezes a gente é tratado injustamente pelo cônjuge, hein? Às vezes sim. Comum é a gente querer se vingar, agredir com palavras, mas Jesus não agiu assim e nem nós devemos. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra aqui. Nós certamente temos tanto para aprender de nosso Senhor Jesus Cristo, que no caso se entregou a esta situação, não porque não pudesse se livrar, mas justamente para que pudesse sofrer e morrer na cruz do Calvário, para justificar pessoas como Pedro, que te negou, e como a mim também, pecador que sou. Muito obrigado pelo que suportaste ali, e muito mais, como veremos a seguir. Nós rogamos estas coisas
no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.